processo administrativo sancionador. Para coordenar o nosso painel, nós convidamos o doutor Jorge Fayad. Ele é advogado, especialista em Direito Econômico das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Processual Civil pela UDF, Centro Universitário. Atuou por mais de 15 anos como assessor jurídico de diretoria executiva e também procurador de entidades fechadas de previdência complementar de médio e grande porte. É professor de cursos de pós-graduação em previdência complementar, participante convidado da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB e também presidente da Comissão de Previdência Complementar da OAB Distrito Federal. Ele será acompanhado pelo doutor Ronaldo Galo, que será o mediador deste próximo painel. Ele é mestre em Direito pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Constitucional pela ESDC e Administração Pública pela FGV. É advogado público federal, conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização. É também vice-presidente da Comissão Especial de Previdência Complementar, membro consultor da Comissão Especial de Direito Securitário e membro efetivo da Comissão Especial de Arbitragem da OAB São Paulo, além de conselheiro do MDA, Movimento de Defesa da Advocacia, e do próprio IPCOM, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Complementar. É sócio da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, CAMES. Para compor o nosso painel, convidamos o doutor Washington Luiz Bezerra da Silva, que é advogado, mestre em Direito, tem MBA empresarial e especialização em Direito Civil. É diretor jurídico e de compliance da Zurich Minas Brasil Seguros S.A., presidente da Comissão Jurídica da Confederação Nacional das Empresas de Seguros, diretor da Federação de Saúde Complementar, vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados e membro do Conselho da Associação Internacional de Direito do Seguro, além de professor de MBA. Recebemos ainda para compor o nosso painel a doutora Aparecida Pagliarini. Ela é advogada formada pela Universidade de São Paulo, coordenadora da Comissão de Ética do Sistema ABRAP-SINDAP, consultora de entidades fechadas de previdência privada e associada do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Ela foi instrutora de cursos da UniABRAP até 2020 e colaboradora do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Complementar, o IPCOM. Ela é membro titular da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB São Paulo e tutora de cursos da NAUDES, autora do livro Manual de Prática e Recomendação aos Dirigentes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Recebemos também, neste painel, para compô-lo, o doutor Carlos Marne Dias Alves, que é formado em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal e em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. Ele é pós-graduado em Direito Previdenciário e em Política e Estratégia Nacional pela Universidade de Brasília. Possui também mestrado em Direito nas Relações Internacionais pelo UniCeub e Master em Gestão e Direcção de Planos e Fundos de Pensão pela Organização Internacional de Seguridade Social e Universidade de Alcalá, em Madrid, na Espanha. Atualmente, ele é diretor de Fiscalização e Monitoramento da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Neste momento, para dar início aos trabalhos do nosso painel de número 5, passamos a palavra ao nosso coordenador, doutor Jorge Fayad. Boa tarde a todos, boa tarde aos participantes deste quinto e último painel do terceiro Seminário de Previdência Complementar em Debate. Mais um evento magnífico, realizado pelo IPCOM, junto com o FIPECAF, com apoio da OAB Prev Paraná, CAMES, ICDS, OAB São Paulo, ABC Prev, BNP Paribas, APEP, IBA e FUNPRESP. Eu agradeço, em especial, a diretoria do IPCOM pelo convite que me foi conferido para participar desse evento, na pessoa da Ana Paula, da Helenice, do Danilo, do professor Balera. Nós vamos tratar de um assunto bastante importante no âmbito da governança das entidades de previdência complementar, a regra do julgamento do negócio no processo administrativo sancionador. São pressupostos para análise de interpretação dos atos de administração e quais são os limites e aplicação da regra de julgamento do negócio do processo administrativo sancionador.
Essas e muitas outras questões, elas vão ser tratadas neste painel. Nós teremos a oportunidade de aprender com 3 grandes especialistas que nos brindarão com um pouco do muito que sabem sobre o assunto. E também teremos a mediação do Dr. Ronaldo Galo, grande especialista nessa matéria, e que fará também as perguntas que poderão ser enviadas pelo público por meio dos canais abertos pelo IPCOM. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria de colocar aqui uma frase do... Antes disso, desculpem, eu queria só colocar rapidamente quais serão as regras deste painel. Ele será composto por 3 rodadas. A primeira rodada, ela terá participação, terá a exposição dos painelistas, e cada participação terá 10 minutos para cada um. A segunda rodada, ela contará com os debates entre os painelistas e terá a mediação de Ronaldo Galo. Ela tratará da perspectiva da regra de julgamento do negócio e a ética do administrador e terá 20 minutos, com livre divisão entre os painelistas, numa discussão de bate-papo. A terceira e última rodada, ela será uma discussão também sob forma de bate-papo entre os painelistas, em que contará com a resposta às perguntas formuladas tanto pelo público quanto pelos próprios participantes, que terá 15 minutos. E, ao final, nós teremos as considerações finais dos painelistas com 10 minutos. Bom, eu queria até deixar aqui rapidamente, até para tratar deste assunto, que é mais evidente, né, ainda mais nesse mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo que vivemos, uma frase de Milor Fernandes que eu acredito que seja interessante até para uma reflexão, uma frase jocosa, naturalmente, como era do feitio de Milor, mas que mostra a importância que é tratar deste assunto, ainda mais em entidades complexas como são as entidades de previdência complementar. Milor dizia o seguinte: antes de tomar uma decisão, pense 2 vezes, analise todas as possibilidades, consulte os amigos. Uma vez tomada a decisão, faça exatamente o contrário, ou, em última hipótese, aquilo mesmo que decidiu. Tudo é ocasional. Então, com base nessa frase jocosa, é que eu gostaria de começar este painel dando a palavra à nossa painelista, a professora Aparecida Palharini. Aparecida, é com você. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos do IPCOM e boa tarde aos meus colegas de painel e a todos que nos estão vendo e ouvindo. O Jorge começou com uma frase do Milor, e interessante, né? Porque é exatamente o contrário, Jorge, que deve ser aplicado no processo decisório das entidades fechadas de previdência complementar, como qualquer outro processo decisório de qualquer tipo de sociedade. E a regra de julgamento de negócio tem muito a ver com isso, justamente com o processo decisório. Mas eu gostaria, você começou com o Milor Fernandes, eu gostaria de começar com o professor Balera. Ontem, ouvindo o professor Balera, ele me chamou a atenção sobre algumas coisas, como sempre acontece, né? Você ouve o professor Balera e fica sempre com aquelas ideias pululando na cabeça, né? E ele até chamou isso de lançar sementes. Eu acho que nesse painel a gente pode lançar algumas sementes, porque a gente está tratando de uma questão que é complexa, mas não é complicada, pelo menos na minha avaliação. A regra de julgamento do negócio, ela tem a finalidade de buscar ou de apurar uma medida da responsabilidade dos administradores. No nosso caso, os administradores são os membros do Conselho Deliberativo e os membros da diretoria executiva. E essa regra, na verdade, ela tem 2 componentes. É apurar a responsabilidade pela decisão, se ela foi tomada com a adoção de alguns parâmetros que a gente chama de regras de conduta, padrões legais de conduta.
Mas um outro pressuposto da regra é de que, nesta avaliação, o juiz, ou no nosso caso aqui, o julgador administrativo, ele não queira substituir a decisão que foi adotada. Isso é muito importante e fica, às vezes, meio tênue essa linha, em alguns casos que a gente verifica. Tá? Então, o que a gente tem como regras de comportamento para o administrador e o que deve ser levado em consideração? Você tem aqui, são as normas padrões legais de conduta que estão na resolução CGPC 13, que trata de princípios e normas gerais de governança corporativa para as entidades fechadas de previdência complementar, e você tem padrões de conduta especificamente detalhados também na resolução 4661 do Conselho Monetário Nacional, que dá as regras dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. Melhor, investimento das reservas dos planos de benefícios que são operados pelas entidades. E por aí a gente já verifica que essas entidades têm uma característica que outros segmentos também têm, como, por exemplo, as seguradoras. As entidades são investidores institucionais. Né? E nessa qualidade de investidor institucional, esses parâmetros, na minha avaliação, ou esses padrões de conduta, eles devem ter uma régua mais elevada. Ou, como diz o Dr. Marni, é preciso subir o sarrafo. Mas, quando a gente olha isso, vem alguma dificuldade, né? Porque, se vocês me permitem, eu vou até ler as diretrizes, os padrões de conduta na 4661, que repete o que está na resolução CGPC 13, e que são esses: observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Né? E transparência o professor Balera falou isso ontem, na transparência. E o professor Balera atrelou justamente a transparência à credibilidade. Né? E essa credibilidade não se dá só pela transparência, mas se dá pela conduta dos administradores das entidades. É a conduta deles que dá um espelho para a sociedade em geral, e especificamente para os participantes e assistidos, de em que nível se dá este comportamento ou essa resposta, estas respostas que são chamadas de obrigações fiduciárias. Então, aqui você já encontra várias obrigações na 4661 e também outras obrigações: exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência. Se a gente fizer um reporte com a Lei 64, aliás, Lei que rege as sociedades anônimas, 6.404, vocês vão verificar que também para as sociedades anônimas, a boa fé, lealdade e diligência estão lá como obrigações dos administradores, como deveres fiduciários dos administradores das sociedades anônimas. Além disso, tem outro padrão aqui na 4661, que é zelar por elevados padrões éticos. Né? Você falou no Milor Fernandes, mas eu também gosto de fazer a minha graça, e eu, há pouco tempo, falei num evento, que, aliás, o Dr. Marni também estava no mesmo painel,
E eu disse que aqui eu encontro até uma questão, né? Porque a norma diz zelar por elevados padrões éticos, e eu gostaria de saber se não existem elevados padrões éticos, se eu posso considerar menos elevado, mais elevado. Porque um padrão ético é aquele padrão que você estabelece no âmbito do seu ambiente e da sociedade. Além disso, a norma recomenda que se adote práticas que garantam o cumprimento do seu dever fiduciário. E aqui, como eu já venho dizendo desde o início, eu faço uma observação de que não é um dever fiduciário, mas são vários os deveres fiduciários do investidor institucional com relação aos pequenos investidores que ele representa. No nosso caso, representamos participantes e assistidos. Então, aqui a norma traz esse outro padrão, que é adotar práticas que garantam o cumprimento de seu dever fiduciário em relação aos participantes dos planos, considerando, inclusive, a política de investimentos estabelecida, observadas modalidades, segmentos, limites e demais critérios e requisitos. Eu acrescentaria aqui que existe uma figura que é praticamente esquecida na legislação, que é a figura do patrocinador e a figura do instituidor. No meu ver, no meu sentir, os administradores também devem responder a deveres fiduciários que ele tem com os administradores e instituidores. Até porque há uma ligação direta de fiscalização dos patrocinadores e instituidores obrigada pela norma. Tanto a Lei Complementar 109 como a Lei Complementar 108 exigem do patrocinador e do instituidor que eles permanentemente acompanhem a entidade e fiscalizem a entidade, portanto, todas as operações da entidade. Então, me parece que nessa obrigação de fiscalização, do outro lado, também existe uma necessidade, um padrão que deve ser observado de obrigações com relação aos patrocinadores e instituidores. E é como eu costumo dizer sempre, quando eu vejo uma discussão sobre a figura ou a atuação do patrocinador, eu costumo dizer que eu não conheço nenhum plano patrocinado que não tenha patrocinador e nenhum plano instituído que não tenha instituidor. Portanto, é a outra ponta do contrato previdenciário que precisa e merece ser respeitada. Até porque a gente tem, na nossa gestão compartilhada, especialmente nos conselhos deliberativo fiscal, aquilo que a doutrina chama de conselheiro vinculado. Então, e é uma outra crítica que eu faço na legislação, e poderia até ser corrigido agora, quando há uma proposta para alterar as leis complementares 108 e 109, não por minha causa, mas é a doutrina que fala isso, que o conselheiro vinculado é aquele que está vinculado a uma das partes. No nosso caso, nós temos o indicado pelo patrocinador e o eleito por participantes e assistidos. Poderia até aí no meio ter a figura do conselheiro independente, mas nós não temos, nós só temos conselheiros vinculados. E isto também chama atenção, e aí aquela sementinha a que se refere o professor Valera, até que ponto há uma medida dessa responsabilidade dos conselheiros vinculados e até que ponto eu poderia aplicar uma regra do julgamento do negócio de forma diferente ou não equitativa com relação a essas duas figuras que a gente tem, o vinculado ao patrocinador e o vinculado ao participante e assistido. Pois bem, uma outra norma aqui, da 4661, fala do padrão principal e mais importante para os administradores.
executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão dos ativos. Só que essa diligência, né, que está na 4661, ela está se referindo especificamente ao processo decisório de investimento. Mas a diligência é a mãe de todas as outros padrões que é exigido do administrador, né? Um administrador que não for diligente, ele vai colocar tudo por água abaixo. Então, me parece a mim me parece, aí outra sementinha do professor Valera que eu quero deixar, que está faltando alguma coisa desses padrões. Mas na 4661, porque existe um padrão que está só na resolução CGPC 13, que é a qualificação técnica e gerencial. Só quem tem qualificação técnica e gerencial pode ser dirigente. Porque quem não tiver qualificação técnica e gerencial, ele não vai ter um critério profissional, um critério objetivo para avaliação e para se informar, para formar a sua convicção e para decidir o melhor. E, inclusive, nós estamos falando aqui de colegiados, é importante ressaltar que cada membro de um colegiado ele é diferente do outro, né? Mas todos devem estar voltados para o mesmo propósito. E esse propósito, qual é? É de cumprir o contrato previdenciário, não pode ser outro. Né? Mas para cumprir o contrato previdenciário, eu tenho que galgar e caminhar por uma série de outras de providências. E se não houver este critério da competência técnica e gerencial, vai ficar faltando um pezinho na hora de aplicar a regra do julgamento de negócio. E quem fala isso não sou eu, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça e fiquei feliz da vida quando eu vi que o professor Orlando Gomes, né, ele diz exatamente isso, que a incapacidade profissional pode determinar a culpabilidade. Isso agora eu quero levar para uma outra sementinha, né? Porque daqui a pouco a gente está aqui com uma floresta de tanta sementinha. Mas outra sementinha. Nós temos no nosso segmento um processo de qualificação, de certificação e de habilitação dos nossos dirigentes e conselheiros. É o Estado, então, na certificação, atestando que os administradores da entidade possuem um determinado nível técnico que possa, que autorize que ele ocupe um cargo de gestão de administração numa entidade fechada de previdência complementar. Como que eu aplico a regra de que este dirigente cumpriu ou não padrões de conduta, e eu tomando a qualificação como um padrão de conduta, como diz aqui o professor Orlando Gomes, se ele não está preparado, mas o Estado atestou que ele está preparado. Né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que a gente pode refletir. E vi, inclusive, no processo administrativo sancionador da CVM, que eu vou até dizer um número, porque ele está excelente, é o processo administrativo sancionador número 06 de 2016, que trata de um dos casos da Petrobras e que aqui é com relação à construção do Comperj. Mas o relator, num voto maravilhoso, extenso, tudo, me chamou a atenção porque ele fala exatamente o que o professor Orlando Gomes fala e que era alguma coisa que sempre fermentava na minha cabeça.
Vou só resumir aqui um trechinho. Em seu conteúdo específico, e aqueles estão analisando a aplicação da regra de julgamento do negócio, que, como vocês sabem, é uma regra que é aplicada com muita frequência pela CVM, até porque está autorizada pela 6.404. Em seu conteúdo específico, o dever de diligência impõe aos administradores de companhia aberta o emprego do cuidado de que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, com isso, capacidade profissional com caráter técnico. Isso é o que está na resolução CGPC 13. Então, para você conseguir fazer essa aplicação da regra, é preciso que você esteja tratando e avaliando a responsabilidade do administrador que tenha capacidade profissional com caráter técnico. No nosso caso, para ser administrador de uma entidade fechada de previdência complementar, que se reveste de muita complexidade e que vocês sabem que tem um caráter multidisciplinar. Aprovar política de investimento, hipóteses atuariais, avaliar plano, gerir, cuidar disso, daquilo, são várias coisas, auditoria, contabilidade, jurídico. Então, essa capacitação profissional de caráter técnico também me chama a atenção para que eu possa aplicar ou não no processo administrativo sancionador, que é regulado pelo nosso decreto 49/42, para as pessoas que não têm essa capacidade profissional com caráter técnico, ou, como diz o professor Orlando Gomes, para determinar a culpabilidade em função de algum ato ou omissão, se está faltando o apoio principal. E aí, minha última semente aqui que eu quero jogar, como o professor Valéria me incentivou ontem, é com relação a outra regra que nós temos, e que todo mundo sabe que eu me insurjo contra esta regra, que é o Estado autorizar o exercício dessa função de administrador de um investidor institucional, dando-lhe um prazo de 12 meses para se qualificar e se certificar. O que o Estado pode apurar de responsabilidade de um conselheiro ou de um dirigente que toma assento, toma posse, passa a decidir, mas, de outro lado, ele tem 12 meses para se qualificar e se certificar. Então, é uma outra pergunta, uma outra dúvida que eu deixo aqui, que é como aplicar a regra do julgamento do negócio nessa situação toda peculiar. Né? Não existe isso, por exemplo, numa instituição financeira, num banco, ninguém chega lá e ocupa uma diretoria ou toma assento no conselho sem não estar comprovadamente certificado pelo Banco Central. Né? E essa é, inclusive, recomendação também do IBGC para os conselheiros. Não aceite a incumbência de conselheiro numa atividade que você não conhece. No meu caso, por exemplo, eu não me sinto capaz de tomar assento no Conselho de Administração na Vale do Rio Doce. O que eu entendo lá disso? Ou uma empresa de alumínio, o que eu lá entendo disso? Ou até numa empresa de energia elétrica. Então, eu não estarei com esse requisito que aqui a CVM chamou de capacidade profissional com caráter técnico e que o professor
Orlando Gomes aponta que essa incapacidade pode determinar, então, um grau de culpabilidade para esse dirigente, para esse conselheiro. Então, me parece que nós temos, assim, alguns pontos para discutir, para pensar e para refletir com relação às normas que nós temos. E fechando a minha fala, né, Jorge, que eu já devo estar na hora, mas todo mundo sabe que eu falo muito mesmo, né? A gente não pode esquecer que nesse padrão de conduta que deve ser considerado para aplicação ou não da regra, né, aquilo que está dito na resolução CGPC 13 e na 4661. Os administradores sempre devem se pautar por elevados padrões éticos. Ou seja, esse padrão ético vai também impedir ou inibir o conflito de interesse. Porque, estando presente o conflito de interesse, assim como o despreparo técnico e gerencial, assim como a falta de lealdade, assim como a falta de diligência, não se pode sequer pensar na aplicação da regra de julgamento do negócio. Muito obrigada a vocês que me ouviram. Nós que agradecemos, Aparecida. Eu só discordo de um ponto, que você diz que fala demais. Eu diria que você tem muito a dizer. É o contrário, né? Realmente, a gente vê que, mais do que competência técnica, né, que é padrão, que é standard, tem que ter realmente caráter, realmente tem que ter probidade, realmente tem que ter reputação, que é algo que é construído ao longo do tempo, né? Bom, sem maiores delongas, então, eu vou passar para o Carlos Marne, que vai fazer sua exposição. Marne, a palavra está com você. Deixa eu só fazer umas consideraçõezinhas, Carlos, antes de passar, Jorge, por favor. Assim, só lembrando, a Aparecida ela destacou bastante aqui a hipótese do Conselho Deliberativo e da diretoria. Obviamente, ela está falando das entidades fechadas, de previdência complementar. Nas entidades abertas, que há uma exceção pré-109 para associações, mas elas são sociedades anônimas, então vamos ter os conselhos de administração e diretoria. E eu queria também passar a bola para o Carlos, destacando aqui, fazendo um gancho na fala da Aparecida, que eu achei bem interessante, quando ela disse assim, dos conselheiros vinculados. Os conselheiros vinculados, eles têm que ser mais responsáveis do que os conselheiros que não são vinculados. Lembrando também, um outro gancho que eu achei bem interessante que a Aparecida trouxe como é que um conselheiro, ou melhor, como é que um dirigente ou administrador assume as responsabilidades dos portes das entidades de previdência complementar sem capacitação técnica. E aí, eu vou trazer o artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas, a Aparecida também trouxe, né? E ela trouxe uma perspectiva interessante, porque ela trouxe a regra da CGPC, citando expressamente o que também consta na Lei das Sociedades Anônimas, mas o artigo 158, expressamente, ele diz que o administrador não vai responder pelos atos que ele pratica em nome da sociedade, mas traz suas exceções para quando ele vai responder civilmente. E uma das exceções é quando ele age com culpa ou dolo. E aí, Carlos, quando a gente tem um administrador sem qualificação técnica e gerencial, a hipótese das atividades irresponsáveis, por assim dizer, elas podem ser imputadas à culpa ou o dolo, né? Dolo, mas assim, a culpa pela imprecisão na sua qualificação técnica. Enfim, como que isso é visto a partir da perspectiva do fiscalizador? Ok, obrigado, Ronaldo. Agradecer primeiramente ao convite, né? Participar do evento, um evento com pessoas tão mais alto estirpe aqui, né? Agradecer ao Jorge, né? A minha painelista aqui, que falou de tudo, né? Aparecida, né? Então, assim, deixa a nossa missão um
pouco mais fácil, né? E aí temos participado de alguns eventos e exatamente nós temos um grande alinhamento de pensamentos em relação, principalmente, à necessidade e à responsabilidade dos conselheiros, qualificação dos dirigentes. Então, a Aparecida é uma defensora como eu gosto de dizer, aumentar o sarrafo, né? A legislação ela tem um sarrafo baixo, o mínimo, né? A própria legislação ela é bem explícita, falando que tem um sarrafo mínimo, mas a autorregulação, as entidades, elas têm que subir o sarrafo delas. Eu acho que a responsabilidade das entidades é realmente fazer a melhor gestão possível, né? Selecionar os gestores da melhor forma possível. Mas, voltando aqui ao nosso painel, meu objetivo aqui é falar um pouco de como a Previc, que é o órgão de supervisão das entidades fechadas, ela se organiza, né, dentro dessa regra do julgamento do negócio e no processo administrativo sancionador. Então, para poder contribuir também, como a Aparecida falou, botar mais uma sementinha nessa floresta, né? Então, já tem algumas sementes, para não confundir as árvores, vamos colocar uma outra semente aqui, que é a árvore da supervisão, né? Então, como é que o órgão de supervisão ele se organiza para poder contribuir também para o nosso sistema funcionar da melhor forma possível. Então, nós temos dois tipos de supervisão, lato sensu, né, uma supervisão de conformidade, que é aquela baseada em regras e limites, nos normativos a serem observados pelos gestores. Isso aí é bem tranquilo, a própria 4661 e vários outros normativos, tanto do CNPC quanto da Previc, tem uma série de limites, especificações. Isso aí eu acho que está bem tranquilo para o gestor mediano poder trabalhar. Mas a Previc ela vai além disso. A Previc ela se pauta pela supervisão baseada em riscos, né? Que exige que as entidades também façam uma gestão baseada em risco. Então, aqui na Previc, nós temos dois tipos de... Nossa supervisão trabalha de duas formas. Uma que é a fiscalização direta, que tem uma visão vertical na entidade, quando nós temos uma equipe de supervisão que vai na entidade e verifica todos os processos, a rotina da entidade, como a entidade funciona, e temos uma supervisão baseada no monitoramento, que é uma visão mais horizontal, na qual a Previc verifica o sistema como um todo. E aí, a partir daí, destaca alguns pontos que, porventura, se encontram fora da curva. Então, baseado no ativo, algum ativo deu um problema, então, independente da entidade onde ele estiver, a Previc vai verificar essa questão desse ativo, algum problema com gestores, algum problema oriundo de outro órgão de supervisão ou regulador, como a CVM. Então, alguma desconformidade legal ou constitucional que exista, a Previc também tem como um parâmetro de supervisão. E nós temos indicadores e, a partir desses indicadores, a Previc trabalha, né, no seu processo de monitoramento. Então, sempre baseado, o nosso foco aqui, gostamos muito da resolução CGPC 13, de 2004, né? Gostamos porque eu sei que várias pessoas aqui presentes compartilham desse mesmo gosto, e que exige que a entidade ela tenha, e a Previc também atue, uma proporcionalidade regulatória, mesmo assim de supervisão, de acordo com o porte ou complexidade, tanto da entidade quanto do plano de benefício. Quando a gente fala porte e complexidade, você traz que nós temos entidades que seguem a Lei Complementar 108, outras, né, estão somente na Lei Complementar 109, e planos de contribuição definida, benefício definido e contribuição variável. Então, de acordo com a entidade e com a complexidade do plano que ela administra, ela vai exigir maiores controles e outros itens de supervisão baseada em risco. Os riscos que estão expostos numa entidade, por exemplo, que só administra plano CD, é diferente do risco de uma entidade que tem planos BD. Então, muito embora o gestor ele tenha aquele dever fiduciário, ele deve sua conformidade em relação a isso. Lembrando sempre também que a nossa lei, nossa resolução CGPC 13, inclusive repetido isso aí na resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4661, ela traz essa necessidade de constante identificação, avaliação, controle e monitoramento dos riscos. Então, a entidade deve verificar os riscos e fazer esse ciclo do risco continuamente. Principalmente, por exemplo, nós temos na área de investimentos, onde é muito comum essa necessidade. Desde a aprovação do investimento,
do aporte de recursos durante todo o ciclo do investimento até o desinvestimento. Então, o acompanhamento de risco ele deve ser contínuo. É isso que a supervisão ela verifica nas entidades. Então, se existe esse acompanhamento do risco contínuo, senão não é limitado ao... Nós somos investidores de longo prazo, como a Aparecida mesmo citou. Investe no longo prazo, faz investimentos 10, 20 anos, 30 anos. E o gestor, são vários gestores que passam pela entidade nesse ciclo, e esses gestores eles devem estar constantemente identificando, avaliando, monitorando e controlando esses riscos. Então, é uma coisa estanque. Então, é exatamente isso aí que a Previc procura que o gestor, aquele gestor que está na entidade, ele tenha habilidades e tenha qualificações para fazê-lo. Voltando aqui, o que o Jorge também mencionou, a necessidade do... Como é que a Previc vê essa questão da responsabilidade dos conselhos. Nós temos 3 órgãos básicos nas entidades fechadas, que é a diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. Cada um com uma responsabilidade, né, definida no estatuto ou na legislação vigente, e nós desejamos que esses gestores eles tenham uma qualificação condizente com o cargo que ele ocupa. Tivemos vários avanços de 2015 para cá, principalmente quando começamos a fazer um processo mais incisivo, procurando estimular a qualificação dos dirigentes. Sabemos que ela ainda não é o suficiente, temos a convicção disso. A Previc ela emite um atestado de habilitação para os dirigentes de fundos de pensão. Nós temos basicamente 5.000 dirigentes de fundos de pensão entre Conselho Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva. A Previc ela só emite, assim, até pela sua capacidade de trabalho e identificando também o risco que acontece, um certificado de habilitação de 900 dirigentes. Então, 20% a gente trabalha, que são todas as diretorias executivas e os conselhos deliberativo e fiscal das entidades sistemicamente importantes. Então, nesses aí, a Previc tem uma atividade maior, na qual ela verifica a experiência. Existem os certificados, como já foi mencionado aqui, que algumas entidades certificadoras, isso está no campo, podemos dizer, da autorregulação. As entidades elas fazem e emitem certificados, mas estamos num processo de procurando cada vez melhor que esses certificados eles reflitam que aquela pessoa ela tem pelo menos conhecimentos técnicos, lembrando que ética e reputação ilibada são outros parâmetros, mas pelo menos conhecimentos técnicos suficientes para conduzir o negócio da entidade. Então, nós temos verificado um avanço grande, né, na capacidade dos nossos dirigentes para poder cumprir o seu dever fiduciário, mas ainda conseguimos ver muitas falhas. Temos alguns estatutos, por exemplo, na qual coloca que só pode ser dirigente de uma entidade, ou seja, aquele cara que vai cuidar do investimento, alguém que é participante do plano. Temos entidades, por exemplo, que o ramo do negócio não é exatamente aquele que você consiga separar bons dirigentes para cuidar da área de investimentos. Então, nós temos companhias de limpeza urbana, nós temos algumas entidades de distribuidores, o próprio Correios tem algumas de advogados mesmo na área de investimentos tem uma certa dificuldade. Então, a melhoria dos estatutos para que nós consigamos ver pessoas realmente habilitadas, em condição de trabalhar, ele é fundamental. A Previc, para vocês terem uma noção, a Previc ela faz a entrevista do AETQ, que é o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado, das entidades sistemicamente importantes. Ou seja, de 17 entidades, a Previc chama para uma entrevista antes de emitir o testado de habilitação. Por vezes, a Previc tem que recusar aquela indicação. A entidade procurar outra pessoa para indicar. Por quê? Porque nós verificamos que chegam pessoas que vão cuidar de recursos de bilhões e não têm experiência na aplicação de investimentos. E venhamos e convenhamos, fundo de pensão não é programa de primeiro emprego para ninguém, né? Temos que ter gente realmente em condição e habilitada para isso. Mas, de uma forma geral, eu sei que a gente vai continuar, temos outros, né? O Washington também vai fazer as considerações dele. O recado que eu queria passar era
mais ou menos isso. É como que a Previc se organiza, como é que a gente vê o monitoramento das entidades, lembrando sempre que procurando sempre valorizar o ato de gestão da entidade. A Previc não faz gestão da entidade, mas quer que os gestores eles fundamentem, formalizem a sua avaliação de risco, identificando se o grau de risco, a probabilidade e o impacto daquele investimento ou daquela ação ele pode causar na vida da entidade. Essas considerações. Obrigado, Ronaldo. Agradeço ao Marne, preciso, como sempre, né? Inclusive no controle do tempo. Sem maiores delongas, eu vou passar, então, para o Washington Luiz as suas considerações. Washington. Antes do Washington, só dar uma pavimentada para você aqui, Washington. Ajuda aí. Dá uma parte. Só lembrando aqui que o CNPC que o Marley cita é o órgão regulador das entidades fechadas, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nas entidades abertas, né, do Sistema Nacional de Seguros Privados, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, cuja nomeação dos administradores, né, Washington, até por conta daquela ideia que eu já falei, são todas sociedades anônimas com regulamento específico. A SUSEP também faz exigências que meramente ressoam no que diz respeito a requisitos da lei das sociedades anônimas, da 6404. Diria eu que, com um acréscimo ali numa regulação infra, que é com diz respeito à probidade do administrador, que por vezes gera uma certa controvérsia, mas a indicação dos administradores é um pouquinho diferente, né, Washington? Então, tendo em vista essa perspectiva aí, como que você enxerga a regra do julgamento do negócio, quer no desenvolvimento das suas atividades privadas, mas especialmente como julgador no Conselho Nacional de Recursos do Sistema Nacional de Seguro Privado. Obrigado, meu Gano. Obrigado por dar uma força aqui para direcionar. Obrigado ao Jorge, agradecer ao Ipicom. Bom, primeiro encantado com a apresentação da Aparecida e do Marne. Então, eu sequer vou tentar me atrever a falar da fechada, muito embora, doídos da época de Carlos de Paula e tudo mais, eu atuei nesse mercado fechado e pensando no multipatrocinado, né? O multipatrocinado eu acho que traz um desafio gigante em cima do que o Marne falou, por um motivo, né? Ele é composto por uma entidade, uma empresa em si que vai administrar, mas no conselho você tem os indicados das empresas e muitas das vezes, como disse a Aparecida, você se surpreende com as pessoas que estão e não para sua... aqui não é uma questão de competência na palavra, é qualificação técnica. Eu posso ser muito bom numa coisa e ser absolutamente incapaz em outra. E acho que isso tem que ser tomado um cuidado. Feito só essa consideração, eu diria que na parte de que a gente chama de previdência complementar aberta, né, mudando um pouquinho da administração, eu acho que quando a gente olha a regra de julgamento de negócio, a famosa Business Judgment Rule, que eu acho que o nosso conceito, ainda que na lei das SAs, ela vem sim, embora sejamos de civil law, ela vem da common law, a regra que tem, eu acho que se aplica mais para aberta do que talvez para fechada. Por quê? A base é dizer que o quanto que o administrador não seria penalizado se ele seguir algumas regras básicas, que seria aquela decisão desinteressada, diligência boa-fé, e a diligência que eu acho que cai naquilo que você mencionou de culpa e dolo do outro artigo da lei, a gente tomando cuidado aqui, porque dolo é claro, a culpa eu acho que é uma culpa exatamente na diligência, e não num erro comum que qualquer um de nós está sujeito. E também no não abuso da discricionalidade, que também eu acho que aqui cai na culpa, e acho que aqui esses 4 itens, para mim, só pesam muito claramente o que deve ser. E por que eu digo isso? A qualificação técnica para efeito da aberta, pelo menos em teoria, eu sempre falo eu falo em teoria porque sempre pode haver um escorregão na prática. Em teoria, o regulador, assim, os entes regulados não deveriam sofrer por isso. Por quê? Porque você aprova a indicação. E na aprovação, você já tem as regras do que você precisa. Se você seguir aquelas regras, você não nomearia ninguém que não tivesse a qualificação. Eu digo em teoria porque aqui, com uma certa licença poética,
conhece-se, tanto em fechada quanto aberta, as pessoas que não poderiam estar onde estão. A famosa tartaruga na árvore, mas tem. Está lá. Mas não deveria estar. Qual é a vantagem e desvantagem sem ter na fechada e aberta, né? Na aberta, e onde eu vou ficar mais no meu mundo, na aberta, nessa nomeação, pelo menos de uns tempos para cá, tem-se visto recusa, sim, da Superintendência do Conselho Nacional em não permitir, e aí exatamente pela falta de qualificação técnica. Raramente alguém tem nomeado alguém que não está naquelas regras de reputação, etc. Mas estão indo nesse sentido. Indo neste sentido de qualificação técnica, você precisaria ver, e aí eu vou fazer coro com o Marne e com a Aparecida, aonde você vai colocar. Então, vou exagerar aqui, não dá para você colocar na área de controle alguém de investimento e colocar o advogado ou alguém de compliance, exatamente, colocar alguém de compliance para fazer exatamente a análise dos investimentos e o retorno financeiro esperado. E por quê? De novo, diferente da fechada, o que você tem na aberta? Eu preciso remunerar, eu preciso pagar o asset, se você não tiver seu próprio asset, e você ainda precisa dar lucro. Isso significa o quê? Maiores ou menores riscos? Até um tempo atrás, e até um tempo recente atrás, você também estava preso, né? E quando eu falo preso, o regulador, para evitar exatamente um risco desnecessário para a base, que não domina o assunto, que é quem compra o plano, ele dizia onde você podia colocar os valores, ou pelo menos sugeria. Quando você vai hoje para as entidades abertas, e creio que as fechadas também caminharão, ele te permite algumas coisas, mas inclusive até fundos internacionais. Aí passar exatamente o julgamento do negócio. Exatamente que risco que você quer tomar, e desde que seja um risco que você possa conter. Porque esse é o problema. O risco ele vai ser inerente, né? Não vai ter muito jeito. O que você tem que ter os cuidados mínimos, daí a qualificação técnica que tanto é necessária. Por quê? Alguém de investimento consegue muito bem saber quais são os riscos associados de hoje a um papel de 2030. Isso é básico, pelo menos para quem entende do assunto. Eu não estou falando que é básico para mim, tá, gente? Mas é básico para quem entende o assunto. Assim como alguém de controle consegue exatamente saber quais são as informações básicas que eu tenho que ter, inclusive para fazer o famoso hedge, se algo der errado. Então, quando você olha isso, me parece que o regulador está caminhando bem. O que acontece, e a gente precisa ver, o quanto que vai ser responsabilização da empresa e o quanto é responsabilização do administrador. E onde eu chego nessa situação? Exatamente por um motivo. Foi desinteressado, teve boa-fé, gente, eu realmente tenho uma dificuldade quando a gente escreve, e eu sei que a nossa lei, inclusive, escreve, né, boa-fé. Você tem que ter boa-fé no negócio. Mas eu acho tão principiológico que eu tenho uma dificuldade de ter que usar isso. Mas se você age com boa-fé, não abusa da discricionalidade, mas acontece um fato, como aconteceu em 98. Vamos lembrar, 1998, não no Brasil, mas as entidades que faziam, e pensando nos Estados Unidos, elas quebraram, as pessoas perderam as suas aposentadorias nos Estados Unidos. Aí a discussão foi o quanto até você sabia que isso ia acontecer, que era uma bolha, ou o quanto você não sabia. Eu nunca gosto de comparar países, mas lá o que se verificou foi muitas das pessoas que cuidavam dos fundos de investimento de pensão não tinham a menor noção de investimento e não perceberam que havia uma bolha hipotecária que já se asseverava há muito tempo. Se a gente for aqui para o Brasil, eu tomo cuidado para não trazer exemplos de já ocorreram, mas também já tivemos papéis, né, onde as pessoas investiram com todo respeito em algo que sabidamente não poderia ser investido. E vou dizer, não estou falando nem de um conhecimento de alguém que frequentava CVM ou MIMA, não. O mínimo cuidado de você receber as informações. Assim como eu sempre acho que o IBGC faz um excelente papel exatamente em dizer que nível de governança você tem que ter para ter um ambiente de controle. Eu acho que o importante aqui é ambiente de controle. Mas eu volto. Toda vez que você vir um risco demasiado tomado por alguém, um administrador, com o dinheiro dos outros, me parece aqui que, no mínimo, abuso de discricionalidade. E aí é aqui que entra o regulador. Onde as pessoas estariam investidas para poder tomar essa decisão? O quanto que você pode prevenir essa decisão? Eu sempre acredito que os entes regulados correm menor risco, porque eles têm o controle, que deveriam ter seus conselhos deliberativos, conselhos de administração pensando no fechado, ou conselhos consultivos,
que deveriam fazer, e mais o regulador fazendo isso. Então, imagino que eles deveriam correr um risco menor. De toda forma, ou de toda sorte, tendo em vista a quantidade de entidades, o Marne falou agora, e se a gente pegar as entidades abertas com fins lucrativos e sem fins lucrativos, né, as EAPCs, você tem um número enorme para ter controle. E por que eu acho que esse assunto é tão importante quando eu olho aqui exatamente para a regra de negócio? O caminho para o Brasil vai ser a previdência complementar, seja ela aberta, seja ela fechada. Não, aí é uma alternativa de cada um. Para que isso funcione bem, essas regras de julgamento do negócio e a qualificação técnica são preponderantes. Eu não consigo enxergar outro caminho. Então, quando eu observo isso, me parece que os dois reguladores realmente estão exercendo um papel mais preventivo do que fiscalizatório, e é o que eu prefiro. Porque o preventivo vai evitar que a gente ponha em risco as aposentadorias e, por que não, os demais administradores? Porque um administrador pode prejudicar um conselho inteiro. Um diretor executivo pode prejudicar toda a diretoria executiva, porque essa é a realidade. De novo, eu estou aqui evitando falar nomes, mas quem quer que trabalhou em algumas empresas que todos nós que nós sabemos, que tiveram problemas sérios, exatamente de lisura nos investimentos e na manutenção da sua informação, você inclusive tira do seu currículo, porque você não quer ficar manchado. Me parece que aqui, para as entidades abertas e entidades fechadas, é o mesmo caminho. Eu já recebi uma informação aqui que falta alguma coisa, eu vou encerrar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, para o órgão fiscalizador, que eu prefiro chamar de órgão regulador, o regulador tem um papel preponderante na prevenção. E aqui vou fazer minhas palavras da Aparecida, depois eu pago o royalty, prometo, Aparecida, assim que estivermos fora dessa pandemia, que é exatamente o seguinte: sem qualificação técnica, que não confundamos. Eu recentemente, eu vou abrir uma aspas aqui, recentemente nós vimos que é uma questão bancária, um certo banco trouxe uma pessoa para o seu conselho de administração. Esse assunto, eu não sei por que, virou trends em internet, virou problemas até no LinkedIn, parece que temos problemas e problemas. Alguns entenderam mal. Eu acho que tem uma certa, pode ter uma certa resistência ao novo, mas o que algumas pessoas falaram é, só que se tome cuidado com as qualificações técnicas das nomeações, né? A gente não pode usar conselho de administração nas abertas, conselho deliberativo nas fechadas, com todo respeito a todo mundo, como cabide. Não é para isso, muito pelo contrário. Essa é um exercício regular de controle da diretoria executiva. Então, nesse item, me parece que os reguladores devem atuar, não no que prepondera aqui, no que sugere Valera e Aparecida, que é a qualificação técnica há que ser preservada. Sem isso, a gente já perde o primeiro mote. E aí os outros motes que vêm de culpa, etc., ficam piores, porque alguém sem qualificação técnica que é nomeado, pode se discutir, inclusive, que culpa ela tem, porque sequer ela conhecia o assunto que ela estava. Talvez a culpa seja mais de quem a nomeia do que é nomeado. Mas eu prometo que eu paro por aqui para que a gente possa, de novo, bater um papo. E, mais uma vez, eu agradeço. E se eu estourei o tempo, eu peço desculpa. É isso, Washington. Eu que agradeço. E, bom, eu acho que agora a gente já pode partir para a segunda rodada, que são os debates com os painelistas, e com a mediação do Ronaldo Galo. Eu queria apenas lançar um questionamento, até para uma reflexão dos panelistas. Bom, a gente sabe que o órgão regulador e o fiscalizador tem um papel preponderante, né, na aplicação dessa regra. Agora, enfim, qual seria, e aí a gente coloca a legislação atual, em que temos atualmente a vigência da Lei da Liberdade Econômica, essa norma, por exemplo, ela teria algum impacto na aplicação dessa regra? Ou haveria essa perspectiva de essa nova realidade trazida com essa lei, ela modificar um pouco a compreensão dessa regra? Já passando para o... Lanço essa indagação e já passo para a mediação do Ronaldo. Galo. Uma pergunta, viu, Jorge? Eu vou dar uma emendada. Antes de emendar aí na pergunta do Jorge, só fazendo uma reflexão, né? Depois de ouvir o Carlos Washington,
que o prejuízo das entidades fechadas ele é rateado. O prejuízo nas entidades abertas, ele vai ou levar a entidade para a insolvência, ou ela vai ter que assimilar esse prejuízo. Talvez sejam incentivos que apontem certo direcionamento na escolha dos administradores por conta dessas consequências. Mas, pegando um gancho na exposição do Washington, apesar da boa-fé de fato ser um princípio etéreo, mas que eu entendo que, especialmente nesse contexto que nós estamos discutindo, carece de uma densificação, a gente não pode esquecer que, de forma geral, me parece que a doutrina entende que a regra do julgamento do negócio está no artigo 159, parágrafo 6º, lá da 6.404/76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que fala que a regra do julgamento do negócio, a sustentação da regra do julgamento do negócio, ela tem um direcionamento voltado para a boa-fé. E aí o questionamento o boa-fé é o quê? Se a gente for lá no 158, significa dizer o que está anuente à lei e ao estatuto, né? O que vai ao encontro dessas duas regras. Então, boa-fé é agir de acordo com a lei, a regra do julgamento do negócio é agir de acordo com a lei. E mais, indo um pouquinho mais à frente, eu gostaria de ler um excertinho de algo que eu vinha além por coincidência recentemente, que diz o seguinte: o reconhecimento da empresa como instituição e sua função social implicam novos deveres aos administradores e, portanto, maior responsabilidade. Se anteriormente, nas suas relações meramente privadas e internas com acionistas, já eram identificados problemas, a tendência é o agravamento das tensões com os novos deveres perante terceiros. Renato Ventura Ribeiro. E mais uma só: responsabilidade social significa algo, mas nem sempre é a mesma coisa para todos. Para alguns, ela representa a ideia de responsabilidade ou obrigação legal. Para outros, significa um comportamento responsável no sentido ético. Para outros, ainda, o significado transmitido é o de responsável por, num modo causal. Muitos simplesmente tomam-na pelo sentido de socialmente consciente. Quem diz isso é a Patrícia Almeida Ashley. Eu tirei os dois excertos do livro do desembargador federal Nilton de Luca, professor desembargador federal Nilton de Luca. E aí, quando a gente está falando da função social dessas empresas, e eu vou chegar no administrador, obviamente que eu não estou falando da função social, e quando da primeira citação, nós não estamos falando aqui da teoria institucional da empresa, que remonta o fascismo lá do Código Civil italiano da década de 40, que, num determinado momento, influenciou, sim, a doutrina brasileira. Na verdade, inicia lá no pós-guerra, na Alemanha, mas ganha força e uma certa influência aqui na década de 40, dirigismo econômico do fascismo da época, né, com uma intervenção estatal da empresa, inclusive no respeito à distribuição de lucro. Obviamente que essa função social da empresa não é isso que estão se referindo aí os doutrinadores. Mais uma perspectiva de uma atuação da empresa, especialmente no que diz respeito às entidades abertas, uma empresa lato sensu, para a gente falar de administrador, da empresa que busca, sim, oferir lucros, mas que tem uma responsabilidade social. E aí parece que esses dois fatores entram numa perspectiva holística de quando você busca o lucro sem essa responsabilidade social, o dano advindo socialmente, ele é insustentável. E aí, né, Aparecida, num determinado momento, a gente poderia, eu sei que foi painel de temas de ontem, buscar de novo a história dos investimentos ESG para essa sustentação. Mas, enfim, toda essa longa explanação para dizer para vocês o seguinte: então, a empresa, e agora a gente vai transladar para as entidades de previdência complementar, com os seus administradores, com essas responsabilidades, com uma função social, né? A gente pode fazer esse paralelo da função social e as responsabilidades obviamente decorrente das entidades de previdência complementar, tem também no desenvolvimento de seus mistérios o dever do desempenho ético. E aí o meu questionamento vai mais ou menos no seguinte sentido: como eu já vinha dizendo, a regra do julgamento do negócio está no artigo 159, parágrafo 6º, que fala da boa-fé. E aí eu questiono: boa-fé
é o que está na lei e o que está no estatuto, a boa-fé e o estando, o que está, se ela significa o que está na lei e nos respectivos estatutos, ela se identifica com a ética é mais do que isso, o dever do administrador de atuar ética é mais do que isso, e se é mais do que isso, está contemplado na legislação. Por quê? Porque quando da análise, imaginemos, né, de um administrador que atuou nos interesses da empresa de forma ética e de boa fé, mas ele acaba cometendo uma irregularidade, isso vai ser considerado? Poderíamos considerar, enquanto intérpretes, né? Carlos vai falar enquanto dirigente do órgão supervisor, o Washington enquanto conselheiro de um órgão julgador, mas essa característica de um administrador apto, Aparecido, que atuou com boa-fé, eticamente responsável, mas que resvala numa irregularidade. Há a possibilidade dessa consideração. Hoje, o ordenamento jurídico permite que essas características, esse contexto que eu estou trazendo, ele seja considerado para, por exemplo, a não aplicação da penalidade nesse administrador. E aí, para essa rápido bate-papo, a gente vai começar, então, com a minha amiga e enófila Aparecida Palharim. Está no mute, Cida. Está mudo, Aparecida. Você já acabou dizendo para o Washington que os royalties que ele vai pagar serão em vinho, porque você já me dedou aí dizendo que nós dois gostamos de vinho. Mas veja bem, quem não erra? As pessoas éticas não erram. Você é ético o tempo todo? Você tem momentos onde você se depara com dilemas de conteúdo ético que você tem que decidir, mas nem sempre você toma a melhor decisão. E você pode errar. O ser humano foi feito para decidir. E, aliás, eu sempre afirmo que os colegiados das sociedades, eles só existem para tomar decisão. Toda decisão é acertada, ainda que com a preocupação do Dr. Marney e do que o Washington falou, de controle de risco. Você controla todo o risco? Todo o resultado? Não. Então, o erro, ele pode ser intencional ou não intencional. O fato de você errar não quer dizer que você descumpriu a lei, que você não atentou para outros preceitos, que você não se dirigiu bem, que você não tinha um bom propósito, né? Que é até diferente da ética, porque a ética não é fazer o que é bom, é fazer o que é bem. Então, você não pode pegar o erro só para dizer se vai aplicar ou não a regra do negócio. Você tem que olhar todas as circunstâncias e o que a lei fala, tanto a lei das sociedades anônimas, que está repetido no artigo 1011 do Código Civil, e que também é um parâmetro nos julgamentos de Norte América, que começaram lá em 1829, com o Tribunal da Louisiana, que aplicou pela primeira vez a regra. Hoje já é uma conformação diferente. Já não era como foi em 1829. Porque novas exigências da sociedade vão se formando, o próprio conceito da sociedade, o objetivo das companhias, esse objetivo também social, a questão da ESG, como o Ronaldo colocou, do investimento. Né? Então, você não vai nunca garantir o resultado. O que você tem que comprovar, e eu acho que isso é a questão da regra do julgamento do negócio, é que durante o processo decisório, você agiu bem, você agiu para buscar um bem, um bem de resultado. Mas pode ser que não consiga.
ainda que você tenha se cercado de todos os controles, observando a legislação, o estatuto, o regulamento, tudo. Isso precisa ser provado. Não exatamente eu só ponderar em razão do resultado ou do bem que eu queria alcançar e não consegui alcançar, ou de um erro que foi cometido numa avaliação. Nós estamos falando aqui, inclusive, a própria Previ, que erra em avaliações. Não é privilégio nosso. Né? O órgão regulador, o órgão de supervisão também erra. Tanto erra que, às vezes, muitas decisões são reformadas depois. Né? O homem não acerta sempre. E essa é uma visão que a gente precisa ter, inclusive, do negócio. É claro que, como investidor institucional, eu tenho que me acautelar, porque muito mais do que os outros, muito mais daquele homem probo que está no artigo 1011 do Código Civil e no 153 da 6.404, aquilo é insuficiente hoje. Aliás, já era insuficiente em 2002, quando o Código foi editado. Hoje, mais ainda. Porque aquele homem probo hoje, inclusive na legislação, nos tribunais americanos, o que eles avaliam? É o que seria possível fazer com aqueles elementos que eu tinha no momento da decisão. Porque nem a mãe de Ná adivinha tudo. Né? Então, fazer sempre o certo eu acho impossível. E aí é que entra a boa-fé e a má-fé, o dolo, a culpa. Né? A medida, como eu vou mensurar isso, vai depender de cada caso concreto. Olha, Carlos, eu acho que eu vou direcionar da seguinte forma: concorda ou não concorda? Então, assim, acredito que o administrador, quando nós estamos falando da entidade fechada, ele tem ali dentro do seu âmbito de responsabilidades, obviamente, uma discricionalidade para apurar a maximização dos dividendos dos participantes que confiaram dinheiros, né, para esse administrador. Então, o administrador que atua dentro do que nós estamos falando aqui, da regra de julgamento do negócio, e o administrador ético, né, caso... primeiro, né, uma falha decorrente dessa atuação, e uma falha, vamos dizer assim, que viola uma norma do ordenamento jurídico. Nós estamos considerando essa falha, que há a possibilidade dessa falha uma atuação da boa-fé e ética, ou nós acabamos identificando, já passo, ou nós acabamos identificando a extrapolação, né, das competências responsáveis, e aí, enfim, há a possibilidade do infringimento de qualquer regra do ordenamento jurídico e do órgão fiscalizador detectando a atuação na boa-fé e ética, entre aspas, relevar, né, essa falha, com base até na regra do julgamento do negócio. Cida, antes, quer complementar, por favor? Desculpe, doutor Marna, só queria fazer um comentário aqui, que eu acho que descumprir regra é pecado mortal. Né? Porque você não precisa nem ter qualificação para ler uma lei, uma norma, um regulamento, um estatuto. Basta você ser alfabetizado. Então, descumprir a regra, para mim, é pecado mortal. Aí não cabe a aplicação da regra de julgamento do negócio. Mas aí eu não vou mandar... Até você tem o pressuposto de que houve a intenção de fazer errado. Né? Você conhece a norma e não faz como a norma lhe indica. Aí eu acho que é pecado mortal. Tá, mas aí eu não vou encaminhar redondo assim para o Carlos, não. Então eu vou modificar a pergunta. Carlos, a regra do julgamento do negócio, quando a gente está vendo lá o 159, parágrafo 6º da lei das sociedades anônimas, 6.474, quando ela fala, né, o volvido, né, o direcionado à boa-fé, e aí tendo em vista também o 158 da mesma lei, esse boa-fé, ele significa dizer o ato do administrador voltado para a lei. Então, boa-fé cumpra a lei e o estatuto das entidades. E aí, a minha pergunta anterior, então, né?
primeiro, há essa identificação e o dever ético é mais do que isso. Se for mais do que isso, ele é considerado, quando a gente está falando de uma irregularidade no âmbito do processo administrativo sancionador? Agradeço aí, Ronaldo, e as considerações da Aparecida também, né? Até o que eu falei anteriormente, eu comecei a exposição como órgão V, nós temos uma supervisão de conformidade, então ali é o que a Aparecida falou. Se leu, pode aplicar até 15% em determinado título. O cara aplicou 50%, aí não tem boa-fé, não tem má-fé. Ele, né, simplesmente não obedeceu uma norma, né, prevista. Isso aí é mais tranquilo, é bem pacífico. Mas a Previc, no seu processo de supervisão, ela não tem, dentre os seus objetivos, o compromisso com o resultado. Não interessa se porventura, o investimento ou o ato do gestor ele deu errado por completo ou não. Isso faz parte é um ato de gestão, tem um ato discricionário do gestor. O que nós avaliamos, na maioria das vezes, né, assim, sempre o nosso começo, é se o gestor avaliou aquele ato, né, o que poderia dar certo e errado. Tudo, quando se aplica, por exemplo, em determinados investimentos, é bem possível que alguns não irão performar. Mas isso foi avaliado, né? Isso foi avaliado. Ó, eu estou num investimento de alto risco e eu sei que esse investimento não pode não performar. Então, se isso ficou bem registrado, para nós, com supervisão, ele já sai bem na frente em relação a tudo, né? Então, essa questão de registro e essa avaliação do gestor. Porque senão a gente pegaria, por exemplo, aplicar em bolsa. Então, o gestor só aplicaria quando a bolsa está alta e tiraria quando a bolsa está baixa. Se tivesse, não tem o compromisso de errar. Alguns gestores, até durante esse período de pandemia, aplicaram em bolsa. Esse cara, ele fez isso certo ou errado? Ele fez dentro da discricionariedade dele, a Previc avalia se, porventura, ele avaliou, ele fez uma prospecção de risco, e se aquilo poderia ou não, né, dar certo ou dar errado. Então, é isso que a Previc vai ver. Muito embora a gente verifique também, em alguns casos, existe uma intenção, porventura, de burlar, encapsular determinados ativos para burlar regras. Ele faz no momento seguinte, ele verifica aquela situação. Então, aí pode-se, eventualmente, é muito mais difícil de se avaliar se houve má-fé, houve dolo e assim por diante. Mas o estágio atual da supervisão, ela verifica exatamente no gestor de boa-fé, do gestor, se ele fez a análise dele, se ele fez sua prospecção de risco, avaliou a probabilidade e o impacto daquela ação dele, e se aquela ação se dá certo ou dá errado, ele pode ter avaliado. Eu estou investindo, estou fazendo uma atitude que tem muita possibilidade de dar errado, mas mesmo assim eu avalio que é o caso de fazer esse procedimento. Então, para nós, a gente considera que ele está bem intencionado, né? Agora, só se tem algumas situações, que não é o caso aqui a gente especificar, como a gente vê tudo de todos, né? Eu vejo a aplicação de R$1 trilhão, então a gente sabe de muita coisa que acontece no dia a dia da entidade, então, porventura, alguns investimentos realmente eles tendem a ser de qualidade duvidosa, mas, a princípio, nós valorizamos o ato de gestão do gestor, o ato regular de gestão, e se esse ato ele foi realmente amparado num processo de avaliação, cumpriu o rito da entidade. Algumas entidades prevêem, por exemplo, que passe no comitê de investimento, o comitê de investimento ele avaliou aquele risco, recomendou, não recomendou. Se o comitê de investimento não recomendou, e mesmo assim o gestor ele optou por realizar aquele investimento, que isso acontece, o comitê de investimento ele não tem a palavra final, ele indica, por exemplo, um investimento, pode a diretoria, o conselho, falar, não, embora o comitê não tenha, eu quero aplicar, mas ele quer aplicar por quê? Aí ele fundamentou por que ele vai assumir aquele risco. Isso, para nós, é o que é importante, né? As considerações. Ficou muito claro, viu? Bem interessante. Na verdade... O que o Marni falou tudo aí, em resumo, é que a decisão tomada precisa ser uma decisão informada.
né? Então, me parece que já há algum tempo, principalmente em questão de investimento, a Previc vem avaliando nas suas avaliações, aí, na sua fiscalização, o processo decisório, qual o caminho que foi percorrido e se essa decisão foi informada, foi baseada em documentos, em avaliações e tudo mais. Eu acho que isso que é importante no processo, para aplicação, inclusive, da regra. Eu ia falar que ele ia crescer transparência e tudo que a gente estava falando, mas você pontuou melhor, é uma decisão informada. Mas eu também ia dizer que ele, concordando com você, e ficou muito claro na sua exposição, Carlos, da possibilidade do administrador, dentro ali da sua competência e discricionalidade, ele transitar dentro de limites de discricionalidade para buscar maximizar, vamos dizer assim, os ativos da entidade. Mas aí você voltou no ponto da Aparecida, né? Essa discricionalidade ela tem que estar dentro da regra. Se ela não estiver dentro da regra, não vai ser considerada a regra do julgamento do negócio. Mas, assim, ficou muito claro. Mas eu vou complementar de novo para o Washington, então. Então, Washington, o que nós estamos falando aqui é que a regra do julgamento do negócio atue nos estreitos limites da lei e do estatuto. Então, e outra, nós não estaríamos sendo cartesianos demais, porque aí eu vou pegar uma fala anterior da Aparecida no que diz respeito à infalibilidade do administrador. Ele é falível. E, por vezes, será que não tem uma penumbra aí dentro do maximizar e acabar resvalando numa irregularidade, e essa irregularidade decorrente de um ato de um gestor que estava vocacionado para a boa-fé e voltado para a ética? Eu lembro que, em algumas das sustentações orais que nós já observamos lá no Conselho, o argumento era: se condenarem o administrador, vocês sujarão um currículo de 20 anos de... Então, assim, o limite da boa-fé e da ética é o limite legal e do estatuto, Washington? Bom, todo mundo agradece a pergunta, eu vou agradecer a sua pergunta. Pro julgamento, para a regra do julgamento do negócio. Ó. Não vou agradecer a sua pergunta, não. Sua pergunta é muito difícil, mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo endereçar. Bom, primeiro, só fazendo um adendo aqui, agora que você me disse que a Aparecida gosta de vinho, faz questão de pagar o royalty e, de preferência, se eu puder compartilhar a mesa, não só pelo vinho, mas pelo aprendizado que certamente virá. Então, serei ganharei duplamente, com a companhia, com o vinho e com o aprendizado. Aliás, triplamente, que eu usei 3 vezes. Mas, estou tentando responder de uma forma simples. A ética, eu vi esse comentário, eu sinceramente não lembro onde é que foi, mas foi todo mundo que estuda direito tem vários livros sobre ética, boa-fé e algumas coisas, e são largos, né? E eu vi algum comentário mais simples, e eu acho até que era alguma coisa de engenharia, nem sei o que eu estava fazendo lá, mas era alguma coisa que o cara respondeu que ética era fazer o que é correto, independentemente do que está escrito, do que estão vendo. Óbvio que a correção tem uma discussão, né? O que é correto num país não é no outro, o que é moral num país não é no outro, mas pensando de uma forma lato sensu, me fez sentido. O outro do erro, como disse a Aparecida, e eu aqui duplamente, né? Mexendo com seguros, mexendo com julgamento e sendo advogado, ainda bem que as pessoas erram. Se ela não errasse, não precisava nem de advogado, nem de seguro e nem ia ter conselho. Então, estava no pior dos mundos. Ainda bem que as pessoas são falíveis e cometem erros. Eu brinco que todo dia eu cometo um. Eu tento só não ser o mesmo, tento dar uma variada nos erros, até porque senão minha família não ia suportar. Mas feito essa consideração, o erro não é um problema para mim. A forma que você comete o erro é um problema. Isso é mais ou menos, eu tomo cuidado com a gradação da culpa, né, levíssima, etc., que tem muito no criminal. Ela é um perigo. Por quê? A culpa é excusável? Não, depende. Eu sempre tenho um modelo que se dá em seguros, que é, puxa, você sem querer entrou numa contramão muito pequena, causou um acidente. Muito pequeno, você não vê a placa, virou e era uma rosinha pequena. Essa é uma coisa. Você entrar na 23 de maio
na contramão é outra coisa, e ambos entraram na contramão. Então, você tem que tomar um cuidado com esse caminho. Tudo isso para dizer o seguinte, me parece, quando o pessoal fala, oh, você vai sujar a ficha de alguém, pera, você suja se você considerar que a pessoa agiu com extrema negligência. Agora, o fato dele ter errado, e aí bem ponderou a Aparecida, existem regras que são absolutamente claras. E tem outras que, mesmo entre os julgadores ou os doutrinadores, você tem divergência. Essa me parece que, se você tem um bom fundamento, você pode até não ter acertado pelo olhar do regulador, mas se você agiu com ética e boa-fé, eu acho que deve ser ponderado. Seja para amenização da penalidade ou mesmo até para uma isenção de responsabilidade naquela situação. Agora, uma regra clara, por qualquer motivo você descumpriu, porque não entendeu. A gente cansa de escutar. Ah, eu imaginei que era outra coisa. Ok, um presidente é o presidente, não é obrigado a saber de tudo. Perfeito. Assessore-se. Você traz exatamente pessoas com qualificação que vão te orientar. Os famosos comitês ou aquela pessoa que vai te assessorar para dizer o que entende correto ou não naquele assunto mais técnico. Não estando assessorado, você já começa com o primeiro problema, na minha opinião, e aí não estou falando de boa-fé, mas de ética. Você deveria saber que não tem o conhecimento para aquilo e precisaria de ajuda. Já não quis, então acho que você tem um problema. Por isso que eu falo de ética e boa-fé sempre deverão sopesar a fiscalização e o julgamento, sempre. A discussão é se mesmo com ética e boa-fé você causa um prejuízo. Lamento, tem que pagar, porque senão nós teremos todas as escusas. Eu agi com boa-fé e com ética, coitado, azar da vítima. Não, se você causou um lhame para quem colocou o dinheiro ali, seja numa fechada ou numa aberta, tem que ser responsabilizado. O que vai sopesar, nós não temos no Brasil ainda, mas tem o famoso punitive damages. Quanto que eu vou carregar a mão como uma medida disciplinar exemplificativa. Esse é o ponto. Mas causou prejuízo, tem que indenizar. Se causou e foi algo da empresa, algo do erro, a empresa, ou no caso, a entidade. Se foi algo que excedeu discricionalidade ou poder de gestão, a pessoa física, mesmo que ela tenha agido de boa fé e na mais extrema ética. O que não pode é a vítima, no caso, que seriam os pensionistas ou os beneficiários, depende em momento que tiver, não podem ser prejudicados. Então, eu não sei se eu consigo te responder, mas sopesado, sim. Ser grau de impunidade, não, a menos que não haja vítima, seja só uma discussão sobre se a regra A ou B deveria ser interpretada da forma A ou da forma B. Mas, ou seja, não causa um prejuízo nem para o ente fiscalizador e nem para a sociedade. Porque, voltando naquela questão que você colocou sobre responsabilidade social, muito se fala, e parece sustentabilidade, quando alguém acha que sustentabilidade é plantar árvore. Não tem nada. Responsabilidade social é o fim objetivo que a empresa tem que ter, mas não pode ser lucro a qualquer custo. Tem que ser lucro que perdure, e perdure não só para quem você representa, mas para a sociedade em geral. Toda vez que eu gero lucro, eu gero impostos. Eu posso melhorar a sociedade. Então, eu acho que é óbvio, fica parecendo assim um discurso de comercial de margarina, mas esse é o modelo que se tem. Esse é o modelo que deve ser seguido. Eu não gostaria, acho que nenhum de nós aqui investiria o seu dinheiro em alguém que vai te dar um lucro muito alto, mas pisando na cabeça dos outros. Da mesma forma, se alguém falasse assim, olha, você vai fazer seu investimento no banco XYZ e o retorno é zero, mas fica tranquilo que, graças a Deus, lá está cheio de plantinha. Não sei se a gente investiria o dinheiro. A gente precisa encontrar um certo equilíbrio nas coisas, por isso que eu acho ética e boa-fé fazem parte, mas não podem ser isenção de culpabilidade se causar prejuízo a quem quer que seja, inclusive ao órgão regulador. Não sei se eu te respondi perfeitamente, mas essa é a ideia. Perfeito, o Washington respondeu sim. Jorge, vamos, acho que a gente estamos cravados, vamos para o encerramento, considerações finais dos nossos painelistas, é isso? Isso, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos painelistas pela aula que nós fomos brindados nesta noite, nessa tarde e noite, agradecer a todos aqueles que estiveram presentes conosco nesta live, né? Neste painel, na realidade. Aqui agora temos 125 pessoas, que é muita gente, para um final de tarde, né? Agradecer também ao meu companheiro Ronaldo Galo pela mediação, pela brilhante mediação que você desenvolveu.
E agora eu acredito que o ideal seria fazer as considerações finais, ou mesmo, se tiver algumas perguntas do público, não sei se foram feitas, Galo, mas a gente já faz o fecho do painel. A gente não tem perguntas e a gente estamos cravado no horário, e eu vou aproveitar então para fazer, antes de passar para os painelistas, eu não fiz meus agradecimentos, deixei para o final, então queria agradecer assim, a oportunidade, primeiro da participação do IPCOM. Eu acho que o IPCOM ele vem trazendo pontos centrais para debate e estudo, centrais, na verdade, discussões que estão à frente, né? Sempre antecipando discussões que redundam em impacto considerável para o sistema. Eu queria parabenizar a organização do IPCOM pelo terceiro seminário, e vou fazer em nome do professor de todos nós, professor Wagner Valera, queridos amigos Ana Paula Oriola de Rafrey, Helenise Pedrosa e o Danilo Miranda. Gostaria de organizar também, de parabenizar também a Ana Laura pela paciência, né, sempre com a nossa acomodação e organização de bastidores. E gostaria de dizer que eu participei do encontro passado do IPCOM, e o IPCOM me presenteou com a possibilidade de mediação num painel que tinha nada mais, nada menos do que o professor Wagner Valera, o Flávio Martins e o Jorge. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta bem difícil para o Jorge, e o Jorge devolveu a resposta com brilhantismo. E agora o IPCOM me blinda de novo com a possibilidade de participar do painel novamente com o Jorge, e agora com a querida Aparecida Palharini, o Carlos e o Washington. Então, assim, para mim foi um prazer enorme. Agradeço muito o IPCOM e agradeço vocês essa oportunidade dessa tarde, final de tarde agradável e com muito aprendizado. Obrigado a todos. Obrigado. Bom, agora aos panelistas. Vou começar. Vamos começar pelo sexo forte. Sim, sempre. O sexo frágil fala por último. Mas, Washington, você lembrou aí de uma definição de ética, e o que eu costumo dizer que ética, o ato ético é aquilo que você pode contar para sua mãe. Se você puder contar para sua mãe sem medo, é ético, né? Mas muito obrigada a todos, obrigada Jorge, obrigado Ronaldo, o doutor Carlos Marnes, meu companheiro ultimamente de painéis, né? Washington, obrigada também, foi uma grande surpresa para mim e amei participar com você, principalmente porque você já me prometeu o vinho, então, desinteressadamente eu estou dizendo que gostei de você. Mas muito obrigada ao IPCOM, é sempre para mim um prazer e uma honra enorme estar com vocês, prestigiando o IPCOM, que tem nos proporcionado realmente, como disse o professor Valera ontem, plantar sementes. Né? Na verdade, eu percebo que nas nossas discussões, ninguém quer ser o dono da verdade de nada, mas é muito mais saudável até você lançar algumas dúvidas e, principalmente, saber ouvir. Né? Você pode não concordar, mas o saber ouvir é melhor, às vezes, do que concordar. Muito, muito, muito obrigada. Bom, agradecer, então, ao IPCOM pelo convite. É sempre uma oportunidade ímpar a gente poder trazer, explicar o nosso trabalho. Então, eu acho que isso não tem preço, a gente poder o tempo inteiro explicar como é a Previc age, dar transparência nas nossas ações. Isso aí, para nós, é uma oportunidade que não tem preço de poder falar com vocês. Agradecer ao Jorge, ao Ronaldo também pelo painel, né? A minha amiga de painéis aqui, a doutora Aparecida Palharini, né? Então, obrigado pelas considerações e pelas oportunidades de poder discorrer determinados assuntos. Ao Washington também, que contribuiu bastante
tudo que a gente conseguiu falar aqui, eu acho que nós conseguimos fechar um grupo de ideias bem interessante, e agradecer principalmente a todos que nos escutaram, permaneceram aqui até agora, nesse período de pandemia. Infelizmente, a gente tem pouca interação, mas em breve a gente vai estar, acho que muita gente já está vacinada, em breve a gente vai ter aqueles eventos presenciais, no qual o painelista ele cresce muito com essa interação com quem está na plateia, quem está escutando. Eu acho que, para nós, o maior presente, onde a gente cresce mais, é escutando os casos concretos, aquela pessoa que vem e nos conta alguma coisa, troca, questiona nossos atos. Eu acho que é aí que a gente cresce bastante. Mas é o que temos para hoje em termos, né, de painel, mas em breve estaremos todos juntos aí, trocando ideias e crescendo juntos. Muito obrigado. Gosto. Bom, agradecer Ipecom, ao Jorge e ao Galo, agradecer por demais o convite e ter me permitido participar do painel com duas pessoas tão brilhantes, como a Aparecida e o Manem. Dizer a Aparecida que sim, realmente será um prazer, e como eu disse, o único problema é que você vai ter que vai passar mais ensinamentos, mas eu garanto que entre uma taça e outra eu fico quietinho para não fazer tantas perguntas. Realmente é sempre um aprendizado. Acho ótimo que o Ipecom tem exatamente essa questão de pensar adiante, não ficar olhando os problemas passados, mas os que virão e como a gente se propõe a resolvê-los, ou pelo menos enfrentá-los, né? Se não os resolve, que os enfrente. Agradecer e dizer que talvez não tenha sido tão justo o painel, porque eu aprendi e só trouxe minhas angústias, né? Eu dividi angústia e recebi ensinamentos. Mas um dia, quando eu treinar mais, eu garanto tentar trazer aportar alguma coisa. Mas, de novo, muito contente. Passamos eu nem sei quanto tempo e pelo menos para mim foi imperceptível, porque vira uma conversa. Agradecer realmente quem está nos ouvindo essa hora. No vídeo, a gente sabe que nós também participamos, escutando, uma hora o vídeo cansa, é diferente do presencial, então significa que as pessoas estão interessadas num tema que é o tema do presente, e acho que será mais ainda no futuro. Mais uma vez, muito obrigado a todos, e obrigado em especial ao Ipecom. Obrigado. Bom, então, agora a transmissão ela vai ser cortada, Galo? Acho que sim. Podemos. Boa noite a todos e acho que Bom, podemos pessoal, sair. boa noite a todos. Tchau, gente. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Ipecom. E se cuidem. Tchau, gente. Valeu, Boa pessoal. noite. Boa Tchau, noite. obrigado, Boa noite. gente. Foi um Boa noite. prazer. Tchau. Valeu. Perfeitamente, concluímos assim as atividades do nosso terceiro Seminário Previdência Complementar em Debate. Gostaríamos de reforçar os agradecimentos de toda a equipe do Ipecom, bem como dos nossos parceiros, ao coordenador que conduziu este último painel, o doutor Jorge Fayad, assim como agradecemos também ao nosso mediador, doutor Ronaldo Galo, e aos nossos painelistas, doutor Carlos Marne Dias Alves, doutora Aparecida Pagliarini e doutor Washington Luiz Bezerra da Silva. Muito obrigado a todos os painelistas, aos coordenadores, aos moderadores que ao longo desses 5 painéis e das palestras, a magna e a palestra especial que tivemos no dia de ontem, puderam abrilhantar o nosso evento com muitos conhecimentos e que, temos certeza, foram úteis para os senhores e as senhoras. Nosso coordenador e mediador também ressaltaram a participação massiva, tivemos mais de 150 participantes ao longo de todo o dia de hoje. Vocês permaneceram conosco por esse motivo, muito obrigado. Lembrando que os participantes do nosso evento têm condições especiais com bolsas de estudo na faculdade FIPECAF. Está sendo ofertado agora, nesta tela, 20% de bolsa para os cursos de graduação, pós e MBA nas modalidades EAD e MOB, além de 30% de bolsa para o curso de pós-graduação em gestão de seguros e previdência, também nas modalidades EAD e MOB. E vocês podem ter mais informações com a nossa equipe no chat aqui mesmo da nossa plataforma. Mais um último recado antes de encerrarmos é que o nosso seminário dá, sim, direito e emitirá um certificado para cada um dos senhores e das senhoras, e esse certificado será enviado no mesmo e-mail utilizado para efetuar a sua inscrição. Nós agradecemos a todos os apoiadores,
palestrantes e ouvintes que participaram do terceiro seminário Previdência Complementar em Debate. Foi uma honra e um prazer tê-los conosco durante estes 2 dias de atividades e compartilhar tantos conhecimentos. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.